Perfeito. Não, isso dá para fazer. Isso vai reduzir na verdade, a taxa de juros. Rapidamente. Por isso que eu não posso ser presidente do Brasil. É só isso, eu não posso ser presidente do Brasil porque eu sei fazer. Mais uma redução da taxa de juros. Maluquice do Brasil. Ou a gente desarma essa bomba, e não é teórica, é uma bomba física. Mas como que desarma essa bomba? Primeiro tem que reduzir a taxa de juros. Mas como? Que é para diminuir. Nós estamos conversando aqui. Vamos lá. Porque a taxa de juros hoje é 11,25. 11,75. Já está em 11,75. Então vai mais meio ponto agora. 11,5, vai subir mais meio. Então vamos lá. Próximo Copom, eles se reúnem e dizem, olha, eu assisti lá o podcast do Samuel Pessoa com o Ciro Gomes, foi uma aula muito legal, o ex-ministro Ciro Gomes disse que a gente tem que baixar a Selic. Então vamos lá. Não pode ser assim. Não. Sai de 11,5, vai para 7 a Selic. Não pode ser assim. Pô, vamos, vai para 7, mas assim, não pode ser assim. Isso tinha que ser no começo do governo, tá, certo? Junto com um conjunto de providências de fluxo para poder ter efeito sobre estoque. Que providências seriam essas de fluxo? Por exemplo, imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Tá. Por exemplo, corte de 20% das renúncias fiscais que chegam a 600 bilhões de reais por ano. Imposto sobre grandes fortunas, está no seu livro. Está no livro. Não é só, eu chamo sobre patrimônio e é com a alíquota moderadíssima. Claro. Tá certo? E tal, mas que arrecadaria o suficiente para resolver o superávit primário agora. Corte de 20% eu já falei. Então você promoveria um aumento da poupança pública de uns 2,5% do PIB, no fluxo. E baixaria com isso eu sinalizaria, eu precisava manejar o Banco Central. Com esse estatuto de autonomia é bobagem, porque o pretexto dessa taxa de juros, nem nós mencionamos aqui. Nós estamos mencionando aqui a insegurança fiscal e tal. O pretexto deles é a inflação. É o regime de meta de inflação. Sim, mas é mentira. Por quê, Ciro? Por quê? Você acha que o regime não funciona? O regime de meta de inflação pode funcionar, mas no caso brasileiro é uma caricatura que eu sei como nasceu. Você faz sentido você imaginar uma meta de inflação botando preço administrado pelo governo, preços de commodities fixadas internacionalmente, ou seja, fora do conceito de core inflation, de coração de inflação? Isso não faz sentido. Não, tem vários colegas meus que defendem, e eu não me oponho, acho que seria uma medida boa, que na operacionalização do regime de meta de inflação brasileira, nós, em vez de considerarmos um IPCA cheio, nós consideremos um núcleo qualquer. Né? Pode ser um núcleo por exclusão, pode ser outro. As pessoas que... Mas vamos explicar para as pessoas que não são iniciadas. A ANEEL baixou 6% de aumento na tarifa de energia elétrica porque classificou com bandeira vermelha e isso virou 0,44% no IPCA do mês de setembro. Mas, Ciro... Qual é o efeito da taxa de juros, pelo amor de Deus, sobre este preço administrado pelo governo? Mas o problema é o seguinte, Ciro, é que esses itens que você levanta aqui, eles são 30% do índice. São bem mais. Se você olhar o outro lado que eu falei, por exemplo, entra a Ucrânia, entra a Rússia na Ucrânia. Aí, por um vetor internacional inalcançável pela taxa de juros doméstica brasileira, o preço dos fertilizantes subiu 150%. Mas o regime de meta de inflação, Ciro, ele lida com isso. No Brasil? No Brasil, lida. Você pega assim, a forma como o Banco Central ele amortece choques externos. Né? Você vê, o Brasil é uma pequena economia aberta, especializada em commodities. Então a gente sente muito choque externo. A inflação brasileira oscila mais do que a de outros países, exatamente porque a gente está amortecendo esses choques externos. E a forma como o Banco Central tem operacionalizado o regime de meta de inflação permite que esse amortecimento aconteça. Então, esse fato que você está levantando, que é a gente operacionalizar o regime de metas de inflação com o núcleo, com a inflação cheia em vez do núcleo, e a inflação cheia ter no seu índice preços administrados e preços de alimentos e outras commodities, cuja dinâmica não está associada ao ciclo econômico, e, portanto, a dinâmica não está associada à política monetária, esse problema não inviabiliza a operacionalização do regime de metas de inflação. Mas dá uma diferença brutal. Mas aí você ajusta isso com amortecimento, e o Banco Central amortece, e se você vir a inflação brasileira ela é mais variável, exatamente por conta disso, do que de outros países. Eu entendo que existe... Eu penso que a razão é câmbio. Então, novo. Não, porque o câmbio... Agora, não, porque o câmbio, ele impacta esses preços que você está levantando. Não, e tudo mais. Porque no Brasil, os não tradables, uma consulta de dentista, ao contrário do que os manuais dizem, uma consulta de dentista no Brasil por um componente dos materiais e insumos importados todos, é câmbio. Mas a psicologia, o IGPM é câmbio, vai para os aluguéis. Eu não sei, mas tudo isso recontrai. Eu acho que a gente já está bem diferente disso hoje, mas agora, no câmbio tem um outro elemento. Então, assim, acho que a gente pode até melhorar a operacionalização do regime de metas de inflação, a gente pode adotar um núcleo para operacionalizar, mas eu acho que isso não muda em essência a forma como a taxa de juros é determinada. Isso só faz com que a inflação no Brasil cheia seja mais variável. Agora, o câmbio no Brasil oscila muito,
e esse é um debate que eu tenho já de longa data com o meu amigo Fernando Haddad, atual ministro, nós estudamos juntos no colégio, o câmbio no Brasil ele oscila muito, porque a política fiscal brasileira é muito procíclica. Ou seja, quando a política fiscal brasileira ela acompanha o ciclo econômico. Você pegar o Chile, por exemplo, que tem aquele fundo de poupança associado ao preço do cobre, e eles fazem com aquilo, o que eles fazem? Anticíclico. O câmbio chileno é muito menos volátil do que o câmbio brasileiro. Agora aqui, a nossa economia política é muito desfavorável. Né? O Lula, quando ele governou lá no boom de commodities, o superávit primário tinha que ter sido maior, dado o boom de commodities. E foi 2% do PIB. Foi 2%, tinha que ser mais. Nunca chegamos perto da conta de juros. Por quê? Porque a gente estava no meio de um boom de commodities, numa economia próxima do pleno emprego. Então, naquela circunstância, se a gente usasse a regra chilena, ou a regra que a Colômbia tem hoje, a gente teria praticado juros superávites primários maiores. Se nós tivéssemos praticado, naquela época, superávites primários maiores, o câmbio seria mais desvalorizado. E, por outro lado, quando o ciclo virasse... Você tinha um amortecedor. Você tinha um amortecedor maior. Eu entendo isso. Agora, o balanço de pagamentos do Brasil é de 2% de déficit nas transações correntes. E a função do câmbio flutuante é consertar isso selvagemmente. Ciro, você estava construindo um raciocínio, o Samuel entrou, que como é que se reduziria a taxa de juros, né? E você falou isso. na solução da equação fluxo fiscal. O primeiro passo seria aumentar a poupança pública. Aí, sob o ponto de vista de estoque, que é uma coisa muito mais de operacionalizar a conversa com a banqueirada, com o cartel dos bancos, que era você colocar 150 bilhões de dólares dos 360 bilhões de dólares de reserva, ouvindo a conversa aqui. E começar a manejar pré-fixado e longo prazo. Mas como que faria isso? Assim, não quer não? Eu pago. Não vai aceitar? Eu pago. 160 bilhões dos 360 bilhões de dólares. Tá fazendo o seguinte, ó, eu tenho um monte de reservas. Isso. Eu vou fazer uma mudança no perfil da dívida. Patrimonial. Isso, patrimonial. Eu vou pegar essas Asset Liability Management. Eu vou pegar os papéis selicados. E de curtíssimo prazo, esses que você não quer alongar por esse preço, você quer cobrar um prêmio muito grande, vou então pagar vou comprar. E o problema de compulsório é comigo, ali no outro banco. Não, perfeito. Você está dizendo assim, se eu aumentar a poupança pública, eu vou ter um superávit primário maior, eu consigo, por instrumentos de mercado, alongar a dívida. Como que eu faço? O papel vence rápido, eu vou recomprando. Vai recomprando e vai acabando. É o que eu fiz como governador. Não, perfeito. Não, isso dá para fazer. Isso vai reduzir na verdade, a juros. Rapidamente. Por isso que eu não posso ser presidente do Brasil. É só isso, eu não posso ser presidente do Brasil porque eu sei fazer. Mais uma redução da taxa de juros dessa forma, isso vai pressionar a demanda, pode ter explosão de Vamos consumo. Lá, como é que se resolve o problema de produto? De duas formas, contendo a demanda ou expandindo a oferta. Até onde eu sei, como é que eu fiz? O início de tudo foi aumentar a taxa de poupança. Eu acho que é essencial isso. 2,5 pontos percentuais. Veja só um detalhe, o que eu quero é levar a quem está nos assistindo, assim, qual é o caminho? Você está dizendo que o caminho está cada vez mais difícil. Está fechando Qual é o caminho? Qual é o projeto que a gente tem? Fluxo e estoque. Isso não é projeto nacional, isso é apenas um adjornamento, uma virada dessa itinerário para o desastre.